Os cães também podem ter diabetes? Bem, essa é uma perguntinha que a gente sempre recebe aqui no nosso Instagram e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Assim como nós, os nossos animais também podem desenvolver diabetes. Os cães e os gatos, eles podem ser acometidos e principalmente o desenvolvimento dessa doença, ela pode ser pelo estilo de vida ou pela alimentação desses animais. Os cães, eles têm uma frequência maior do que os gatos e muitas vezes, quando a gente recebe esse paciente, que acaba sendo até uma alta rotina hoje, né, de diagnóstico de diabetes, os tutores, eles nem imaginam que o animal pode ter e muitas vezes nem sabiam que a diabetes pode se desenvolver nos seus animais. Então é importante a gente entender como que essa doença ela pode aparecer no animal, quando, né, é importante levar ao veterinário e como que faz o tratamento também e ficar alerta aos sinais que os nossos animais eles podem estar apresentando para a gente já levar para uma consulta de rotina. A diabetes ela é uma alteração hormonal no qual os cães e os gatos eles perdem a produção de insulina, ou ela pode cessar ou ela é baixa, fazendo com que não consiga ter o controle da glicemia. O que é a glicemia? É a quantidade de açúcar que tem no sangue. Quando você tem uma baixa produção de insulina ou quando não se tem insulina, essa glicose, esse açúcar, ele fica na corrente sanguínea e ele não vai para dentro da célula. Então aumenta a quantidade dele na corrente sanguínea, que a gente chama de glicemia. O desenvolvimento da diabetes, ele pode estar muito relacionado quando o animal ele apresenta um quadro de obesidade, sendo um dos principais fatores. Também existem algumas predisposições raciais, como por exemplo, cães da raça Poodle, Labrador, outras raças também que têm uma predisposição a desenvolver diabetes. No caso também de animais que têm pancreatite, eles também podem desenvolver, assim como outras apresentações também, como alto teor de gordura no sangue, também pode fazer com que tenha o desenvolvimento da diabetes. E no caso dos cães, a gente percebe uma maior frequência de fêmeas do que machos com diabetes. Nas fêmeas tem um fator muito importante que é o fator hormonal, devido à progesterona, que é um hormônio que as fêmeas apresentam. E quando se castra, você acaba tirando a progesterona, né, da circulação, no qual auxilia no controle da glicemia para cadelas diabéticas. Então a castração acaba sendo indicada nesses casos. Os sinais clínicos eles não são tão evidentes. Geralmente o tutor ele percebe que o animal está bebendo mais água, aumenta a frequência de urinar, pode apresentar uma vontade maior de estar se alimentando, né, que a gente chama de polifagia. No meu caso, quando eu tinha uma cachorrinha que teve diabetes, eu percebi porque começou a juntar várias formigas ao redor da urina dela no chão e também estava colando um pouco mais por causa do aumento, né, de açúcar, da glicose ali naquela urina. Então, com isso também a gente pode estar percebendo. Mas muitas vezes são sinais inespecíficos, por isso que levar o animal para fazer exame de rotina é importante, porque ao fazer um hemograma já faz uma dosagem de glicose, assim o médico veterinário ele já consegue estar observando se tem alguma alteração nesses níveis. O diagnóstico ele é feito através do exame de glicemia e o tratamento, assim como nos humanos, também é com insulina, né, uma das principais formas de tratamento, e o controle da alimentação. Lembrando que essa parte da gente dar um estilo de vida mais saudável para os nossos animais, cuidar da alimentação deles e também trazer, né, algumas atividades físicas, evitar o aumento de peso, a obesidade, ela é muito importante, tanto para animais que têm diabetes, como também para animais que são predispostos para não desenvolverem a diabetes. Então, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma, né, gostaria de saber se seu animal pode ter ou não diabetes, é importante você levar ao médico veterinário para ele estar fazendo os exames, porque é muito importante a gente diagnosticar precocemente a diabetes, pois a diabetes ela pode também desenvolver catarata, alguns tipos de insuficiências como insuficiência renal, desenvolvimento de hipertensão no animal. Então, como a gente sempre fala aqui, o melhor é sempre a gente prevenir e fazer o diagnóstico precoce quando o animal ele já desenvolveu alguma doença. Ficou com dúvida? Fala com o seu veterinário, deixa sua dúvida aqui e não esquece de deixar seu like no nosso vídeo e marcar alguém que você acha que essa informação também vai ser importante. Até mais!